O anime de Naruto tem 720 episódios. Desse total, 315 são filler. Ou seja, 44% de tudo que você assistiu não tinha nada a ver com a história. Agora, imagina ser o autor de uma obra meteórica, esperando anos para ver o seu trabalho virar anime. E esse anime conseguir manchar a percepção que todas as pessoas têm pela sua obra. E sobre isso que eu quero falar hoje. Eu acredito que até quem nunca chegou perto de mangá ou anime conhece o Naruto. Uma obra que principalmente aqui no Brasil bombou de uma forma gigantesca. Seja pelos motivos normais de popularidade com o anime e com os jogos envolvendo a obra e a exibição dela na SBT e tudo mais, ou pelos motivos um pouco mais extremos que pessoas achando que a obra era diabólica. De qualquer forma, Naruto foi um marco para a história do entretenimento e até hoje cultiva um número gigante de fãs, e tem gente que acredita que ele é grande desde sempre e que o tamanho dele é imensurável desde sempre. A obra acompanha o Naruto, um órfão que carrega dentro de si um demônio, a Raposa de 9 Caudas, que matou seus pais e destruiu parte da vila no dia em que ele nasceu. Por isso, Naruto cresce sendo visto e tratado como uma aberração, sendo alvo de ódio e preconceito por pessoas que ele nem conhece. E parte desse preconceito é o que empurra ele a querer ser Hokage. Explicando o termo Hokage no mundo de Naruto, é o líder da vila, e não necessariamente só o líder da vila, mas ele é o principal referência, o principal exemplo do que é respeito, do que é reverência, do que é ser aceito por todos. Até porque para você ser Hokage, você tem que ser um ninja em que as pessoas confiam em você e que essas pessoas têm uma aceitação por você. E vindo de um órfão em que não teve isso em nenhum momento da sua vida, ele entende que parte para ele conseguir isso é se tornando Hokage. Mas essa sinopse é só para situar as pessoas que não conhecem. Hoje eu quero falar sobre um pouco dessa grandiosidade dessa obra para mim, mas antes eu quero contar um pouco sobre a minha trajetória com a obra até hoje. Eu assisti Naruto lá por volta de 2017 e eu achava muito foda o início do anime, mas eu lembro que eu gostava muito do início, de como iniciava ali até o meio, e eu detestava do meio pra frente, porque tudo era muito enrolado, as coisas demoravam para acontecer, e tem um motivo para essa insatisfação existir, e aí é um vilão em comum aí da comunidade de Naruto, que são os fillers. E quem não conhece o conceito do que é um filler, vou dar uma breve explicação. Para existir um anime, é necessário que exista primeiro o mangá que essa obra vai adaptar. Então vamos pegar um exemplo, O Senhor dos Anéis, o filme. O filme do Senhor dos Anéis existir, teve que existir o livro do Senhor dos Anéis, porque é um conteúdo que adapta aquela história. Mesma coisa com animes e mangás. Para o anime existir, ele majoritariamente tem que ser adaptado de um mangá. E a produção de um episódio de anime, ele vai de 2 a 3 capítulos de mangá. E obras que bombam de forma muito rápida ganham adaptações também de forma rápida. E com isso em mente, quando uma obra igual Naruto, que é lançada e bomba mundialmente, nada mais justo que, para quem quer o dinheiro, fazer uma adaptação disso. O problema disso tudo é que ambos, capítulo de mangá e episódios de anime, são lançados semanalmente. Então, numa semana lança
um capítulo do mangá e um capítulo do anime. Mais cedo ou mais tarde, o anime ele vai alcançar o mangá, porque vai chegar num ponto em que não tem mais conteúdo para adaptar. E é nisso que entram os fillers, que são episódios feitos pelo próprio estúdio de animação que não tem nada a ver com uma trama que está acontecendo no momento. Então é o famoso encher linguiça, que eles fazem episódios ali, 2, 3, 4 episódios, que dá um mês, para poder ter tempo do autor, do mangaka, de escrever, desenhar e eles terem conteúdo para adaptar. E Naruto teve a sorte ou o azar de ser adaptado em anime por um estúdio que gosta um pouco de fazer filler. Mas antes da gente continuar, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para aquele conhecido, para aquele amigo que fala que Naruto fica ruim depois de tal parte, que Naruto é muito injeção de linguiça, porque eu acredito que vai conseguir entender um pouco que as coisas são diferentes no mundo preto e branco de Naruto. E nesse ano de 2026 eu voltei a lembrar de bastante momentos marcantes para mim do anime de Naruto. E eu comecei a lembrar dos momentos impactantes, dos momentos importantes da obra. E ao mesmo tempo que eu fui lembrando dos momentos bons, eu fui lembrando dos momentos em que a obra me perdeu, onde eu não tinha saco mais para acompanhar. Pensando bastante sobre isso, me veio a ideia. E se eu lesse o mangá de Naruto? E cara, foi a melhor decisão que eu poderia tomar. Revisitar Naruto depois de 10 anos foi uma experiência completamente nova, apesar de ser uma história que eu já conhecia. Naruto é sobre superação, sobre preconceito, sobre trauma, sobre aceitação pessoal, e tudo isso dentro de um mundo, de um sistema militar e governamental muito rígido. O mundo de Naruto é composto por ninjas, né, que são majoritariamente soldados, onde a gente entra muito dentro de guerras que acontecem, conflitos que acontecem dentro da obra e como que os personagens, além deles serem ninjas, serem máquinas de combate, serem máquinas de guerra, eles também são humanos, também têm suas dores, também têm os seus dramas, e acaba que você consegue se conectar muito bem e de uma forma fácil com o drama dos personagens. Essa conexão que a obra faz você ter com os personagens é muito rápido, porque grande parte das tramas e dos dramas dos personagens são muito reais. Você consegue sentir uma empatia por eles. E os dois melhores exemplos disso são o próprio Naruto e Sasuke. Como eu já disse anteriormente, o Naruto ele carrega dentro de si um demônio, uma aberração, que é a raposa de 9 caudas, que no mundo de Naruto existem uns seres místicos que são representações de demônios, que as caudas vão de 1 a 9, e o Naruto ele tem selada dentro de si a raposa de 9 caudas, que é um desses demônios, e ele tem isso selado dentro de si no dia do seu nascimento. Que isso custou a vida de seu pai e da sua mãe, o Shina e Minato, e custou também a destruição de parte da vila. E desde aquele momento ele é visto como um monstro também, porque as pessoas enxergam ele como o culpado daquilo, mesmo sendo só um bebê naquele dia, ele não teve nada a ver, ele só foi o receptáculo para poder selar aquele monstro, para poder parar com aquela destruição. E o Naruto cresce sozinho, cresce sem pai, sem mãe, sem familiares, e ele cresce sendo alvo de adultos que direcionam todo o ódio que eles sentiam e sentem pelaquele monstro que destruiu a vila há anos atrás, no dia do nascimento do Naruto. Pro Naruto, querer ser Hokage não é algo vazio,
é algo como uma validação de ser visto e ser reconhecido como uma pessoa de verdade. Porque ele é tratado pior do que lixo, ele é tratado como um monstro. Então ele tem essa necessidade interna de querer ser visto e querer ser reconhecido. E o Sasuke, ele tá no outro lado da mesma moeda. O Sasuke, ele é o único sobrevivente do clã Uchiha, onde todo o seu clã, sua família, são massacrados em uma noite pelo seu próprio irmão, o Itachi. E o Sasuke, ele vai crescendo, nutrindo esse ódio e essa sede por vingança para querer matar o seu próprio irmão, para poder se vingar e trazer justiça, sabe? E até mesmo uma forma de aquietar as vozes e os demônios internos que ele precisou lidar depois de ver seu pai e sua mãe sendo mortos pelo próprio irmão. Mais tarde na obra, a gente descobre que o que o Itachi, o irmão do Sasuke, fez foi tudo sob ordens da vila para poder conter um possível rumor de uma rebelião que poderia acarretar numa guerra civil. Então Itachi decide se servir de mártir, assim, por assim dizer. Ele ser o alvo e ele ter o ódio direcionado para ele e ele poder cuidar, de certa forma, do Sasuke à distância. E quando o Sasuke descobre isso, parte da sua identidade vai embora, assim, porque a grande motivação, a grande ambição do Sasuke era matar o próprio irmão. E quando ele descobre que não foi bem assim o que ele sabia, acaba que desmorona assim essa percepção dele, esse filtro de realidade, e acaba entrando ali no aspecto um pouco mais sombrio do personagem, que é ele não sabendo o que ele é agora. Ele não sabe se ele é um vingador, que ele quer matar o próprio irmão, ele não sabe se ele é um inimigo da vila, um rebelde. Essa parte dessa despersonalização e desse trauma do Sasuke também é de fácil empatia e é muito, muito forte. E Naruto e Sasuke, eles são um espelho um do outro. Igual eu disse, eles são lados diferentes da mesma moeda, que são dois garotos sozinhos que foram moldados pela perda, mas um escolhe se conectar com as pessoas, ser visto por elas, e o outro escolhe se isolar, afundado na motivação de perder e matar aquilo que é mais próximo da família dele, que é o próprio irmão. E isso que sustenta a trama do mangá inteiro. E se tem um arco que resume tudo isso que eu tô dizendo sobre as mensagens que a obra de Naruto traz, é o arco do Nagato, um órfão de guerra, treinado por um dos protagonistas da obra, ao lado de outros dois amigos. Nagato cresce sonhando com um mundo de paz. Quando um dos seus melhores amigos morre em uma negociação que prometia trazer a tão sonhada paz, ele percebe que o que faria as pessoas pararem de guerrear e de matar umas às outras seria a própria dor. Então, com isso em sua cabeça, que o único caminho para poder atingir a verdadeira paz é a dor, Nagato se torna Pen, destrói a vila do Naruto, mata pessoas que o Naruto amava e se importava, mas ainda assim, no fim da sua vida, com uma conversa em um ato de empatia do próprio Naruto, Nagato ele reconsidera tudo que ele estava fazendo e revive as pessoas que ele tinha matado, percebendo que a ideia de trazer dor ao mundo não passava de idiotice, porque você lida com a dor não pagando mal com mal, mas lidando com essa dor e fazendo com que o ciclo não se repita. Cara, no mangá, esse arco, ele tem ritmo, você não sente que você tá lendo muitos capítulos ali,
você se sente preso e muito imerso no que você está lendo. E no anime, você acompanha isso recheado de episódios que são filler, episódios que não importam em nada, e acaba perdendo o espectador, sabe? Acaba fazendo com que as pessoas desanimem, principalmente num arco que tem um dos principais clímax da obra. O mesmo problema se repete em uma proporção ainda maior no arco seguinte, que é a Quarta Guerra Ninja. Um arco que é o principal clímax da obra, é o ponto máximo da obra, onde a gente tem todos os personagens que a gente conhece, resolução de muita trama, resolução de muitas dúvidas que foram em abertas na obra, e a gente tem o reencontro de Naruto e Sasuke anos depois de estarem separados e cooperando como amigos de novo. Mas no anime foi o principal ponto onde o estúdio recorreu aos fillers, porque estava num ponto em que o mangá ele precisava correr com a produção dos capítulos, às vezes lançar até capítulos mais curtos, para poder ter conteúdo para que o anime consiga adaptar, conseguisse fazer os episódios fluírem. Então, algo que acontecia com frequência. Você tá ali no meio da guerra, num momento de tensão, com coisas acontecendo em vários pontos, que é algo que o mangá consegue fazer muito bem, de cada ponto da guerra, cada lugar dela você conseguir discernir o que está acontecendo. E no anime, você tá naquele auge daquela tensão e do nada vem um flashback que você já viu umas 13 vezes já, ou um filler, que é um episódio inédito do Itachi fazendo ovo frito pro Sasuke. O pior momento para você ter esse tipo de conteúdo seria no momento desse. Sabe o que é o pior? Sabe o que é o mais frustrante? O anime, ele consegue sim entregar qualidade, ele consegue sim entregar clímax e momentos impactantes, às vezes até melhor que o mangá. Mas às vezes quando ele acerta, logo em seguida vem um episódio completamente anticlimático, que não compensa você nem gastar o seu tempo, e fica naquela sensação com gosto amargo, sabe? E hoje em dia, quem quiser assistir o anime, é completamente possível, mas você tem que recorrer a uma lista na internet que mostra os episódios que você pode pular da obra. E é bizarramente assustador, assim, a quantidade de episódios que são inúteis. Então, para finalizar, para mim, hoje, o jeito correto de você consumir a obra de Naruto é lendo mangá. Principalmente lendo mangá, porque você tem clima, tem ritmo, você consegue ler muito tranquilo. Eu lia indo e voltando do meu trabalho no ônibus, e eu lia ali e nem sentia passando o tempo, sabe? De tão vidrada o mangá conseguia te deixar, a cada capítulo recompensando com mais coisas, ou te instigando com outras dúvidas para você permanecer lendo ali. Então, da próxima vez que alguém vir te falar que Naruto ficou ruim, ou que Naruto se perdeu, vale a pena perguntar, mas pô, você leu ou você assistiu? Porque o excesso não estragou a história, estragou só a forma como ela chegou até você. Esse vídeo, ele é a parte 1 de um outro vídeo que eu estou fazendo também sobre Boruto, onde eu vou falar um pouco sobre como que a obra de Boruto é descriminalizada de forma errada e que sofre um pouco do mesmo problema que o anime de Naruto sofreu. Então, se você curtiu, não se esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever e até a próxima.